paisagens e as miragens do além. Digo que quebro as telhas da nossa grande construção pra dormir na amplidão. Hoje tem mais Lirinha no Estúdio Móvel. Eu vou começar com ele sobre o Cordel do Fogo Encantado e o seu novo álbum de carreira solo, Lira, simples assim. E o sol rodando vermelho, e o sol pregado no azul, e o sol girando no céu, e o sol rodando no ar. Disco pronto, você fez o lançamento na internet. Você escolheu uma data que a gente percebe, identifica como simbólica, mas eu gostaria de saber que símbolo tem para você o 11 de setembro como o dia que você colocou para download o seu disco. Fiz um blog para prometer isso, que o meu disco solo sairia no dia 11 de setembro de 2011 e meia-noite eu coloquei o disco para baixar. Claro que tive que responder muito sobre a data, se tinha relação com o World Trade Center, mas na verdade é feriado na minha cidade, Arco Verde, porque é o dia de emancipação política, quando virou cidade. Eu cresci sendo um dia em que é feriado e que acontecem os desfiles na cidade, e aí eu queria dar o meu primeiro disco solo, essa contribuição para essa festa, então as pessoas em Arco Verde escutarem o meu primeiro disco no dia de feriado, todo mundo em casa e tal. Eu não quero mais fechar os olhos, guardar silêncio, nada fazer senão correr. Dizem que o céu é o mesmo pra todo lado. Mas caiu que dia da semana? Eu fiz o texto todo, o conceito todo, mas foi um domingo. Conceito, arte ciência, arte correio. Tudo isso faz parte do universo do Paulo Bruschi. O Estúdio Móvel com ele está só começando. Vamos lá? Vai, pode falar. Eu sempre enfrentei, assim, dos meus próprios amigos, né? Eu chegava num nível da discussão que tinha que parar porque eu ia perder os amigos, porque diziam que o que eu fazia não era arte, não era obra, porque para eles a obra tem que ser uma obra, uma pintura, uma coisa mais tradicional. Eu sempre acreditei, lutei pelas coisas que eu faço, sem uma preocupação de reconhecimento crítico da imprensa. Hoje eu acho que a arte é acima de tudo conceito. Quero saber Sim. se você concorda. Você sempre tem que pensar muito sobre o que você faz. E tem projetos que são muito difíceis de serem realizados. Quer dizer, eles se tornam um conceito e a arte o que é um conceito. Quer dizer, quando você vai executar qualquer coisa, você tem que pensar sobre. Então, quer dizer, você já realiza praticamente com pensamento. Agora, o mais importante é o saber ver, de que eu fazer até. É engraçado, você anda pela rua, por exemplo. Isso aqui para mim é uma obra, é um poema visual. E aí, chegando nessa sua frase, que arte é acima de tudo ver, tem um vídeo que você participa que me chamou muita atenção, que você sai andando pelas ruas de Recife e chega numa caçamba e pega algo e diz assim, isso aqui pode ser arte, porque a arte é acima de tudo ver. Por coincidência tem até um pincel, esse aqui, ó. Eu assino isso aqui, tranquilo. Foi Sérgio Rosenblit, passamos 5 dias, ele inclusive arriou depois de 5 dias. Não aguentou o seu pique. De manhã, de noite, a gente filmando, depois ele editou, que é um dos trabalhos que eu acho melhores que foi feito sobre mim, sobre o meu pensamento. Uma obra gráfica pronta. Você já expôs obras assim? Você captou a obra ali? Já, só fiz assinar. A arte pra mim é uma forma de ver, não só de fazer. Mais tarde ela ainda estiver aí, eu levo. Ali não deu tempo pra voltar e pegar aquela, né? E não deu tempo, né? E aquela obra eu fiquei surpreso, eu achei genial, porque não é coisa minha, Marcel Duchamp fez isso, quer dizer, é o saber ver, né? Ali no Catete tem uma escada rolante que é para o céu.
você fica vendo o céu. Então eu só fiz fotografar. Joãozinho Então, são e o coisas... pé de feijão. Durante toda a minha trajetória, tem várias das coisas achadas. E eu apanho coisa pela rua, coisas inúteis, que eu não sei para que serve. É bom, numa sociedade como essa, quer dizer, você saber ver o inútil, entendeu? Meu ateliê é cheio de coisas que não servem para nada. E eu não sei se algum dia eu vou usar ou não me preocupo com isso. E eu gosto de ficar, no fim da tarde eu fico tomando minha bebidinha e olhando para essas coisas. Desde cedo eu eliminei a questão do útil, o belo que é feio, o que é útil ou inútil, se é bom ou ruim, entendeu? Isso não me preocupa, o que eu faço é arte, não é arte. Desde cedo eu me deseduquei para esse tipo de coisa. Eu crio, né? Eu tenho necessidade de criar. Não sou sofredor. Não sou sofredor. Tenho duas mãos, sinto o mundo muito, sinto mundo muito, sinto muito mundo. Minhoca que sou, vou comer nas porcaria. Transformo tudo em humus em 45 dias. Tenho os pés nas nuvens, olho plantado na terra. Germina um cabrito, brota, cabra berra. Cordel do Fogo Encantado, a banda, o grupo acabou quando estava no auge ali, né? Vocês faziam já turnê internacional, já tinham lançado acho que 3 discos, um DVD, e um momento foi comunicado que a banda acabou. O que aconteceu? Eu saí da banda, eu comuniquei a minha saída primeiramente para os meus companheiros, meses antes do anúncio, e tomei essa decisão, que foi a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida, porque nós não tínhamos brigado, então ficava mais difícil ainda a decisão, e eu tomei porque percebi que tinha completado aquela história, que eu tinha contado a história do Fogo Encantado, que é uma criação que eu participei desde o início, e eu precisava fazer uma música que eu sonhava, que eu desejava. E essa música se passava por uma ampliação de recursos harmônicos, uma instrumentação diferente da do cordel, também um exercício de poesia mais pessoal. Eu tomei essa decisão e segui esse caminho. Porque o próprio surgimento do cordel, no início não era uma banda, né? Era um espetáculo que tinha uma base musical para que os poemas fossem ditos. Exatamente. Era o nome Cordel do Fogo Encantado, era o nome de um espetáculo que só em 99 mudamos o nome do espetáculo para o nome da banda. Então eram 40 minutos de poesia, meia hora de música. Surgiu assim. Meu batalhão de agitadores e tanta bandeira. Vou cantar aquele som da gente. Lembra? Vou rasgar o teu vestido novo. E foi muito bom, porque deu uma característica diferente ao grupo, né? Estava ali nos festivais de rock, estava ali dentro das madrugadas de festa mesmo, de multidão, mas tinha uma origem dentro de uma situação de poesia e tal. Vou cantar. Meu nome é Samuel Marota. Meu nome é Flávio Von Sperling, também atendo por Flamingo. Amém? Especificamente do Estádio City, né? Somos 8 realizadores e o Léo Pirata, um deles, foi que primeiro plantou uma ideia na gente e, bom, essa ideia foi desenvolvendo, a gente foi discutindo ela nos escritórios do cinema, né, que são os bares. Já tinha uma relação muito de cumplicidade e de afinidade na questão de
de relação com o cinema e tal, enfim. Aí essa ideia foi surgindo, foi crescendo. Aí começou a ser de todos, assim, todo mundo colocando um pouco da sua cara no filme e tal, e foi virando uma coisa coletiva. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se tornar solidão pensando em você. O Estado City são 8 diretores e os 8 diretores atuam também. E essa discussão de quem iria montar, de qual seria a cara do filme pela montagem, isso é uma coisa discutida no set de filmar. Quer dizer, não sei se pode chamar de set, não, mas, né? No sítio. A gente estava pensando em nomes para montar o filme, não chegamos a conclusão nenhuma, falei, vamos, né, terminar de filmar, esperar um tempo, viver, discutir sobre o filme e tal, e depois a gente pensa em quem vai montar o filme. Só que o material ficou na casa do Léo Pirata. E ele, não satisfeito, ele olhou as imagens, começou a ver, gente, ele não deu conta e, tipo, um mês depois ele falou, galera, tem um primeiro corte do filme aqui. Vamos tomar uma cerveja aqui em casa e assistir esse primeiro corte. Acho que tinha aqui uns 3 horas, sei lá. Umas 2h40. 2h40, esse filme enorme. E a gente viu, a gente adorou o que o Pirata fez, a concatenação dos planos e a narrativa que o Pirata criou. E aí acabou que foi ele mesmo que montou, assim. Eu prefiro morrer na terra. Aqui vai, aqui paga. Hoje pensei que estou pagando. Foi um filme, na verdade, muito pouco cartesiano, assim, falando de preparação, né? Primeiro nunca houve um roteiro mesmo, né? A gente tinha um tanto de guardanapo escrito e tinha situações que a gente queria e outras situações se criaram lá no momento mesmo. A gente não tinha também uma decupagem certa, né, anterior. Tal. A gente não conhecia o sítio, né? A gente fazia um plano, aí alguém sugeria um plano, aí outro dava uma opinião também, aí às vezes mudava. Foi feito de uma maneira bem informal, assim, na verdade, bem livre. O que me move no cinema são os filmes e as relações que a gente cria a partir dos filmes, assim, essa coisa de ver filme junto e discutir esses filmes, ir pro boteco, beber e conversar sobre isso. O que me move no cinema não tem uma relação muito racional nisso, não. É uma coisa meio patológica, assim. Às vezes é necessidade, talvez, pessoal. Se fosse financeiro, eu tava fazendo outra coisa também, né? E ainda falando dos afetos, me conta um pouco da participação do Lula Cortes no seu disco. No dia que eu convidei Pupilo fez um comentário sobre psicodelia nordestina, principalmente o disco Paebiru, que é um disco mítico, um disco importantíssimo para a música pernambucana. É um disco de Zé Ramalho e Lula Cortes. E Lula Cortes toca um tricórdio, um instrumento que ele mesmo fez. Disse, vamos fazer uma homenagem a Paebiru? Vamos. E aí convidamos Lula. Eu fiz uma música chamada Adé Baior e Lula toca o tricórdio que ele tocou no disco Paebiru. À tua volta, ao teu redor, o que te envolve são montanhas azuis e cinzeiros redondos, elefantes invisíveis amarrados na tua mão, na tua mão. Na tua mão, vou fazer uma casa no ar, sem levar nada do chão. A gente foi buscar ele na casa dele, em Recife, e ele pegou aquele instrumento e afinou e levou para o estúdio. Passamos o dia todo gravando. É a última gravação dele em estúdio. Então eu ia sempre aos ensaios da Filarmônica, isso me interessava muito. E sempre tive sonho de compor uma grande sinfonia, sabe? Então, como eu não tive essa capacidade ou oportunidade de fazer isso por conta de coisas que aconteceram no percurso da minha vida, eu resolvi fazer da minha vida inteira
uma peça musical, uma sinfonia, vamos dizer. Fica difícil, porque isso pra mim não é só um ofício. Eu podia ser político e fazer comício, mas prefiro dar uma bola e vir cantar. Eu lembro que no dia da gravação, ele chamava o guitarrista, Neilton, que gravou o disco, e ele pedia para Neilton ficar do lado dele, ele tocando, e eu passei e vi, notei um detalhe interessante, que Neilton, ele fez a sua primeira guitarra, fez o seu primeiro instrumento, ele construiu. E Lula Cortes também construiu o seu instrumento, estavam os dois ali. Eu pensei que, de qualquer forma, isso estaria no disco. Corre lobo pra dentro da mata, tua paz é teu suor. Vai, Lula! Eu fico te ouvindo falar, imaginando como é que deve ter sido a sua rotina como funcionário público e artista. Essa sua dupla identidade, como elas conviveram ao longo do tempo? Eu nunca me deixei aprisionar. E minha chefe, na época, eu dizia o seguinte: o que é que tem para fazer? Eu não ficava sentado na repartição, geralmente, quando dá vontade de trabalhar, as pessoas sentam e ficam quietinhas. Até a vontade de passar. Quando passa, aí vai tomar café e conversar. Eu dizia o que é que tem para fazer. Então, o que os outros faziam em 5 dias, eu fazia em 5 horas. E como eu fui do INAMPS, então eu trabalhei no início dos anos 70 com eletrocefalógrafo. Eu estou participando com a instalação com desenhos feitos com eletrocefalograma. Eu fico pensando em coisas terríveis, coisas amenas. Eu mandei 2 filmes, um de 79 e um outro que eu fiz agora, recente, 2007. Como é que eles chamam? O meu cérebro desenha assim. Um grande neurologista de lá, que foi presidente da Associação Brasileira e da Internacional de Neurologia, ele me cede todos os equipamentos e desde os anos 70 que ele me prestava livros sobre neurologia. E eu li, então eu começava a pensar coisas amenas, coisas terríveis. E isso vai influenciando o traçado. Inclusive eu publiquei um classificado na época propondo que o eletroencefalógrafo fosse musicado. Cada pessoa seria um compositor, porque nenhum pensamento é igual ao outro em segundos. Aí, tô fazendo eletro. Aí o médico dizia, esse dó aí não está muito bom não, esse ré... Entendeu? Eu desenhava sem utilizar as mãos como intermediário, do cérebro direto para o papel. Você encarou o público do teatro, que eu acho que é um desafio ainda maior, né? Você fazendo um monólogo que você mesmo escreveu. Ali foi o quê? Foi a necessidade de contar aquela história? O Mercadorias e Futuro, um livro que eu escrevi, importantíssimo para mim resolver alguns assuntos e levar para o campo da metáfora algumas coisas que me acompanhavam, como esse lance da profecia. Estou aqui para vender uma coisa. Estou aqui em pé, no sol, na luz, para vender um livro. A terra que me deu, eu só plantei. Dos instrumentos de pedra aos instrumentos de metal. Estou aqui para vender um livro. Então eu criei um personagem chamado Lirovski, que pelo próprio nome você já entende que é metade memória e metade invenção. E esse personagem, o trabalho dele era encontrar profetas, pegar a poesia dos profetas e revender essa poesia. Era uma forma de tocar no assunto de mercado, né? Essa existência do artista no mundo capitalista, do artista no Brasil. É mais ou menos assim, vender o que não se vende, negociar o que não tem preço, que no caso é a poesia. Então, utilizei a metáfora profecia para falar sobre poesia e o comércio da poesia, que é algo que eu convivo desde muito tempo.
mercadorias de futuro. E é barato, demorou para ser feito. E esse dinheiro que eu tô cobrando não paga nenhum papel. Dos instrumentos de pedra aos instrumentos de metal. Como mercadoria pode ser vendido, comprado, trocado. Peço um pouco da atenção no precioso tempo de vocês. O amanhã, o que será o amanhã? Eu pergunto embriagado pelo vinho, pela dúvida e o medo da escuridão. O medo da escuridão. Como um videoartista que eu admiro muito, vou te colocar na posição de ombudsman. O que é que você acha que poderia acontecer com a televisão brasileira para ela ser melhor? Transmitir ao morto, porque ela só transmite ao vivo. Porque assim, estamos transmitindo ao vivo. Eu nunca vi ninguém transmitir ao morto. Não, a televisão brasileira, ela é ruim ainda, muito ruim. Você tem hoje algumas opções, né, de programa de canais especiais, o que melhorou muito, né? A TV Brasil é uma delas. E você tem algumas televisões comerciais que tem canais hoje que é noticiário, né, e flash culturais, e isso é muito bom. Também não se pode modificar as coisas tão rápido, né? Eu acho que o brasileiro é o povo que tem mais pressa para não fazer nada. É buzinando, é correndo. Aí chega ali, senta, vai tomar um chopp, não vai fazer nada. Então isso me impressiona. Então o que demorou 20, para mim, no mínimo tem que demorar o dobro do tempo para começar a mudar. Eu acho que o artista ele tem a obrigação, como qualquer profissional em qualquer área, quando você vai trabalhar com mídia, é feito um estudante de medicina que tem que dissecar um cadáver para saber o que é um corpo humano. Qualquer equipamento que você vai trabalhar, você tem que dissecá-lo, para exatamente desvirtuá-lo. E saber para que ele foi feito e como você pode ser coautor com ele. Também levar o disco do estúdio para o palco? Um desafio. E esse show, eu me dei uma confusão enorme saindo do cordel, sabe? Eu me dei um presente que me exige muito. Por exemplo, eu me dei uma nova música onde eu tive que me refazer como intérprete. Vivi esse período todo de construção desse lira. Ela vai dançar a noite inteira. Vai, ela vai cantar todas as músicas, vai pra desfazer a dor, pra desfazer a dor e refazê-la. E agora vai encontrar o público ali como autor. Bom, boa sorte. Vamos nessa. Tenho certeza que vai dar certo, já deu. Já. Palmas pra ele, valeu. Lirinha. Obrigado. Era vermelha e mais pra se fazer do amor a vida inteira. E a vida inteira, amor, satisfazê-la. Olha só essa menina que balança, vejam só. Olha só essa menina que balança e dança só. Vejam só. Ela vai dançar a noite inteira. Ela vai cantar todas as músicas, vai pra desfazer a dor, pra desfazer a dor da quarta-feira. Sabe qual é a dor da quarta-feira?